E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e hoje eu trago para vocês o giro semanal, obviamente, dessa semana, né? Hoje teremos notícias aqui então sobre Padre Gabriel, sobre Eugene, Sasha, sobre o Jesus, a audiência do The Walking Dead e ainda alguns memes e comentários sobre o episódio, beleza? Eu espero que vocês gostem das notícias e bora pro vídeo! Seth Gillian, o ator do personagem Gabriel, né, o Padre Gabriel de The Walking Dead, afirmou ao Comic Book, de certa forma, que o personagem vai evoluir muito mais. Nós tivemos aí nessa sétima temporada um salto gigantesco, muito considerável desse personagem, que era um cara esquecido pelo público, que quase ninguém gostava, o pessoal reclamava muito dele, falava que ele era um personagem inútil e tal, e eu vi todas essas reclamações. Eu, sinceramente, desde o episódio da sexta temporada, onde houve a invasão à rede dos postos avançados dos Salvadores, e ele fez a sua primeira vítima com a Sniper, disse Amen, depois que ele matou o cara, e aí nós tivemos Hozier no final desse episódio, eu tive a ideia de que aquele personagem iria realmente evoluir, ele iria ser importante, cara. Na minha cabeça, essa imagem já estava formada de que ele seria um personagem bem legal. E nós tivemos na sétima temporada ele cuidando da Judith, enquanto o Rick estava à procura de suprimentos. Ele fazendo um falso túmulo pra Maggie, para indicar pro Negan que ela estava morta e dar toda uma cobertura pra Maggie poder pensar e começar a entrar no comando de Hilltop. Então foi muito importante essa entrada do Padre Gabriel. Além disso, ele também pegou a Tamil como refém, que deu ao time família a oportunidade de conversar com o Garbage Pail Kids. Por mais que isso não seja uma coisa positiva pensando no futuro, naquele momento e para o grupo foi uma coisa demasiadamente importante. Ter o possível diálogo com os Garbage Pail Kids, e ele foi quem moderou esse diálogo pegando a Tamil de refém, né? Pois é, e ao Comic Book, o Seth disse o seguinte, olha, o ator do Padre Gabriel, o personagem, ele vai começar a se adaptar, ele está se adaptando agora ao mundo ao seu redor, ele está acostumando com o que está acontecendo, com o apocalipse, com a ideia de ter que matar, né? Ele está se acostumando com isso e ele vai começar a mexer melhor com armas. Gente, vamos lá! Nós já tivemos diversos personagens totalmente inúteis de início que se tornaram grandes boss. Um grande exemplo disso, acho que o melhor exemplo disso é a amável e gloriosa Carol, cara. A Carol era uma personagem totalmente inútil que se transformou em uma personagem gigantesca. Sem precedentes, cara. Sensacional. Além disso, tem o Glenn, cara. Que era um carinha qualquer, um japonês, um coreaninho lá, né? Japonês, fechava encher o saco. Um coreano qualquer, entregador de pizza, um merdinha que não fazia nada, só chorava e morria de medo, até que um dia se tornou um dos principais e um dos mais amados da série, né? Até que chegou o dia do seu fim. Pois bem, o personagem do Padre Gabriel tem esse mesmo quadro no início, desde quando nós começamos a ver ele tá aumentando agora. Então, tipo, ele começou um personagem bem inútil mesmo, daquele que pensa só em si próprio, em se defender, daquele que não tem caráter, e ele tá melhorando. Quem sabe um dia, né, antes da morte dele, se ela acontecer, nós não vemos aí um grande personagem. Eu gostaria muito de ver o Padre Gabriel de uma forma diferente, como já estou vendo ele agora. E bom, vamos lá. Sobre a morte do personagem, ela realmente pode acontecer se a série seguir as HQs. Nas HQs ele morre na 158, se eu não me engano. Nós estamos cobrindo aí por volta das 115, 110, 120, tá? A gente tá nessas HQs, nesse intervalo. Tem o spin-off agora, a parte promocional, o filler dos Garbage Pail Kids, mas estamos por aí, né? 110, 120. Cobrindo 20 HQs por temporada, que é a média que nós temos, 20 HQs por temporada, o Padre Gabriel deverá morrer por volta da 10ª temporada. Em 2 temporadas pode acontecer uma evolução muito grande do personagem e eu espero muito para ver isso, beleza, pessoal? Vamos para a segunda notícia então. Josh McDermott, que é o ator do Eugene, falou mais ou menos o seguinte para Comic Book. Lembrando que não foram com essas palavras, mas foi mais ou menos esse tipo de discurso. Olha, o Eugene, ele até queria fugir, né? Ele queria sair lá do santuário. Só que o Eugene tá sempre aterrorizado, ele morre de medo, ele é um cara bem cagão. E o maior medo dele é o Negan, porque ele viu o Negan matando o Glenn, o Abraham e tal, ele viu a crueldade do Negan. E o Negan tá sempre ao lado do Eugene, cara. Então, o Eugene agora ele tem que estar do lado do Negan, de certa forma. Outro detalhe é que ele viu o Negan matar os seus amigos e ele não quer que mais pessoas que estavam ao seu redor ali, o pessoal de Alexandria, morra. Ele não quer pessoas mais esmagadas pela Lucille. Então ele tá pensando nas outras pessoas além de pensar nele. Outro grande detalhe é que ele morre de medo do Negan e tanto
por esse fato dele não querer que as pessoas se machuquem com o Negan, ele teria ficado morrendo de medo. Caso ele tivesse fugido para Alexandria, ele ia ficar o tempo todo pensando, caraca, a qualquer momento o Negan pode vir atrás de mim. E ele não tem culhões suficientes como, por exemplo, a Meg ou o Daryl para ficar escondido na cara dos salvadores de boa, entendeu? Então o Eugene é bem cagão e ele ia fazer alguma merda em algum momento, entendeu? E isso acabaria causando a morte do personagem, alguma coisa do tipo. Então ele não quer ter o risco de fugir do santuário. Só que agora vem um grande detalhe, pessoal. Eu tô me perguntando o seguinte. Então tá, então ele não tem intenções ruins para com a Sasha ou com a Rosita. Mas e depois da morte da Sasha? Será que isso aí pode mudar? Será que o quadro do Eugene pode mudar? Será que o Eugene pode voltar ao time família? Ou será que o Eugene vai continuar no santuário? Quero saber de vocês, a opinião de vocês, meus queridos inscritos. O que vocês acham? Depois que o Eugene ver a Sasha morrendo, ele vai querer voltar para Alexandria e ajudar o grupo, ou ele vai permanecer lá, dentro do santuário, invicto, junto com o nosso amigo Negan? Não sei, eu quero saber de vocês, beleza? Eu não sei realmente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, beleza, pessoal? Bora pro próximo. Tom Payne, o grandioso ator que interpreta aí o nosso amado Jesus, o Paul Revere, Paul Monroe, lá da série, ele disse o seguinte ao Comic Book. Primeiramente, Jesus ele tá confiando bastante na Meg. Tanto que a gente viu ele falando uma coisa que ele nunca tinha dito na série, a Meg. Ele falou que era de orfanato e contou sobre seus namorados e tudo mais. Ele se abriu muito com a Meg, ele tá confiando demais da conta nela. Temos uma relação muito boa de amizade entre os dois aí, que são dois big boss aí da série, maluco. Olha só, dois grandes, incríveis personagens aí juntos. Ia ser muito legal. Bom, outra coisa que ele disse foi mais ou menos o seguinte. Perguntaram pra ele, por que você deixou a Sasha ir? A Sasha provavelmente vai morrer agora. Por que o Jesus deixou ela ir? Tal. Se ela não tivesse ido, ela não morreria. O Jesus poderia ter evitado a morte dela. Por que o Jesus deixou ela ir? Ele falou, olha, primeiro, Jesus não é intrometido. Ele não fica se intrometendo na vida dos outros. Ele sabia que ela ia morrer, ele tinha em mente que ela ia morrer. Aquele lá era o futuro dela e ele tinha certeza de que ela não voltaria, que era uma viagem de ida e só. Mas ele também sabia, e ela já tinha conversado com ele, que era aquilo que ela queria. E ela não teria paz caso ela não fosse fazer o que ela queria fazer. Então ele não tem escolha a não ser deixar que ela tenha paz e fazer o que quer fazer. Porém, ele ainda ajuda e entrega os melhores materiais para que ela tenha mais chances de ter sucesso na sua missão. Ou seja, como ele mesmo disse no episódio, eu gostaria que você não fosse, mas eu sei que você vai. Então pode ficar à vontade de pegar o que você precisar de pegar aí e vai logo, porque eu sei que você não vai voltar. É meio que isso, né, cara? Ou seja, realmente ele não quer o mal de ninguém, ele não faz aquilo por mal. A intenção dele era a melhor possível, mas ela não quer fazer a melhor coisa possível, quer esperar e tal e atacarem juntos. Ela realmente quer ter a trama da Holly. Fazer o que pra Sasha é uma bad, mas não temos outra escolha. Bom, e ele também disse o seguinte, falou que os habitantes de Hilltop agora estão preparados. Depois do treinamento que a Sasha e a Meg deu, eles estão mais preparados para a guerra contra o Negan e eles podem até atuar lá diretamente dentro da guerra, como realmente pessoas que estão lutando. O Gregory pode atrapalhar tudo a qualquer momento, dizendo que não é mais paternal o pessoal, alguma coisa do tipo, ou até mesmo dedurando a Meg. Mas eles estão mais preparados do que nunca para essa guerra. O pessoal de Hilltop nunca teve um treinamento tão bem feito como estão tendo agora. É claro, não chega aos pés do reino, né, com aquele treinamento realmente militar, mas é uma coisa muito melhor do que eles não tinham, né? Não existia treinamento militar lá em Hilltop e agora eles estão tendo um treinamento de guerra. Muito bom. Vamos esperar aí para ver o que Hilltop vai fazer na guerra, porque geralmente são os combatentes de Hilltop que vão, mas agora nós vamos ter moradores residentes atacando. Nós vimos vários residentes sendo treinados pela Meg, pela Enid, pela Sasha, né, cara? Bem legal. Pela Enid não, a gente estava lançando a faca, mas eles viram que ela é uma boa lutadora também, então devem que consideram o que ela fala também, né? Bom, o episódio 14 de The Walking Dead teve a audiência estabilizada. A audiência não caiu, foi uma audiência normal, de 10 milhões de pessoas assistindo o episódio. Cara, olha só, 10 milhões não é uma marca tão boa, tá? Eu vou ser bem sincero. É claro, para ser estabilizado é bom, saca? Mas poderia ser muito melhor. Poderia mesmo. Nós tivemos na Season Premiere, cara, 17 milhões de pessoas assistindo. Olha só a diferença. É claro que não vai manter 17 milhões sempre, não tem um pico sempre, tem um valor fixo, um valor, né, médio ali, né, o estabilizado. 10 milhões não é tão bom para um que teve um início de 17, é quase a metade do início, cara. É bem baixo. Nós tivemos aí, 10 milhões foi o máximo da terceira temporada. A estreia da terceira temporada teve 10 milhões, saca? A quinta temporada teve uma audiência absurda comparada à sétima. Teve audiência melhor, então
Nós temos que melhorar o The Walking Dead. É claro, o episódio 16 vai ter uma audiência maior e o episódio 1º da 8ª também vai. Então na 8ª que eles têm que consertar isso, eles têm que pegar logo o gancho. Pegou o episódio 16 com uma audiência alta, faz o primeiro excepcional e não cai no segundo, não cai nunca. É claro que você não vai manter sempre um episódio com uma taxa tão boa quanto do primeiro episódio da sessão. Nunca vai acontecer isso. Mas mantém algo próximo. Mantém um episódio no mínimo assistível, porque o pessoal tá reclamando muito. Eu assisto de boa. Eu acho que eu gosto muito da série e tal, e eu consigo enxergar o lado positivo de ter dos episódios ruins, saca? Tirando o 6º episódio, pra mim foi realmente um lixo completo, ele ainda mostrou o Suicide, então eu ainda consigo tirar alguma coisa daquilo, eu tiro um pouquinho de conteúdo. Mas as pessoas querem ver episódios interessantes e que prendem a sua atenção. Eles não estão fazendo episódios que prendem a atenção, nem mesmo a minha atenção. Porque tem pontos que eu esqueço, que eu não vejo, porque eu tô tão desligado, não tô aquela coisa focada, o episódio não tá me puxando totalmente, entendeu? Por exemplo, o Eudine começou a falar, eu sou Negan, eu sou Negan, eu sou Negan, eu parei de ouvir, falei, vou escrever aqui o bagulho, ó, o Eudine falou no rádio e tal, deu ordens, só que aí eu não reparei que ele tinha falado pra vasculhar os prédios, porque eu não li o discurso inteiro do Eudine, que eu tava pouco me lixando, porque ele falou tanta asneira, que eu parei de ver, falei, não, eu vou escrever o roteiro aqui do vídeo e deixa que depois eu vejo isso. E eu acabei nem querendo ver, porque tava tão chato aquele discurso, saca? Então, tipo, tem coisas que não prendem a atenção da gente, eles têm que ver uma maneira de trazer todas as informações que têm que ser trazidas de uma maneira que nos prenda ao episódio para que nós não perdamos a nossa atenção, né? Não percamos a nossa atenção e consigamos nos focar no episódio e assistir sem problemas. Talking Dead teve uma queda de audiência aí, foi para 1,97 milhões de pessoas assistindo. É uma coisa boa, passa depois do episódio, mas tem como melhorar, tanto que já foi melhor, né? Imagens promocionais do episódio 15 mostram a Sasha capturada e presa numa cela, moleque. Caraca! São os mesmos passos que a Holly fez na HQ. Meu Deus. Bom, eu queria esclarecer uma coisa, eu falo que a Holly não existiu na série, ela existiu lá, a Holly, no episódio 2 da Season 6, um lixo de personagem que apareceu e morreu no mesmo episódio. Pra mim não valeu nada, eu não considero aquela personagem sendo a Holly, não considero mesmo e nunca vou considerar. Cara, pra mim, a personagem é aquela pessoa que traz a trama que ela tem nas HQs, tá bom? Ela pode ter o mesmo nome que a Holly, mas nunca será a Holly, tá? Se aparecesse uma mulher agora na série chamada Cleonice, que quebrasse o portão do santuário com o carro, a Sasha não existe, tá? Vamos fingir que ela não existe. Quebrasse o portão do santuário com o carro, entrasse lá, chamasse os zumbis pra dentro, fosse capturada pelos salvadores, fosse morta pelo Negan e fosse devolvida em Hilltop, e mordesse alguém fosse devolvida em Alexandria e mordesse alguém de Alexandria, aí sim, essa Cleonice faz o papel da Holly. Agora uma Holly que aparece e morre, pra mim não é a Holly, tá, gente? É isso que eu quis dizer quando eu falo que a Holly não existe. Pra mim ela realmente não existe. Né? Mas eu tô doido pra ver essa questão aí da Sasha presa, porque eu pensei que isso não seria tão explorado tão rápido. Eu tô muito feliz com isso, pelo menos isso, porque já que não vão trazer a Rosita e o Dwight, né, pelo menos tragam a Sasha, né, é o mínimo que eles podem fazer. Bom, pessoal, pra encerrar de uma maneira legal agora, eu vou dar já meus adeus aqui pra vocês, né, mas depois que a gente dizer o fui, nós teremos aí alguns comentários no Facebook e no Twitter que os espectadores fizeram do episódio 14, cara. Achei bem legais alguns aí, bem produtivos mesmo, e são os mais divertidos que eu coloquei, beleza? Outra coisa, lembrando que a maioria dessas informações desse vídeo foram pegadas lá no site The Walking Dead BR, então visitem a página dos caras, tá aqui na descrição, uma página muito completa e muito boa sobre The Walking Dead, que ela traduz muitas entrevistas do Comic Books, por exemplo. Se eu fosse pegar no Comic Book tudo isso que eu trouxe pra vocês aqui, eu ia demorar muito mais pra fazer esse roteiro, então me dê uma mão na roda de vez em quando, beleza? Bom, é isso aí então, pessoal. Fiquem agora com os nossos melhores comentários lá do episódio 14 e eu vou ficando por aqui. Um abração, até domingão na live às 22 da noite. Eu Perseus.